Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiord. Neste programa vamos ficar a conhecer todos os pormenores e desafios da construção daquele que é um marco na arquitetura e que despertou a curiosidade por todo o mundo, o Templo de Salomão. Esta obra foi realizada pela Engiord no Brasil, que pensou em todos os detalhes ao pormenor, tornando este espaço uma réplica do templo edificado há cerca de 2000 anos atrás e resgatando a atmosfera da época vivida por Salomão. O Templo de Salomão foi, segundo a Bíblia hebraica, o primeiro templo em Jerusalém, construído no século XI a.C. e funcionou como um local de culto religioso judaico para a adoração. Foi destruído 5 séculos antes de Cristo, sendo hoje o Muro das Lamentações o único vestígio erguido deste grandioso templo. Após uma análise profunda sobre o Templo de Salomão original, arquitetos e engenheiros empenharam-se ao máximo para chegar àquilo que é hoje a réplica do Templo de Salomão. De acordo com o autor do projeto, o arquiteto Rogério Araújo da Engiord Brasil, os dados foram retirados tanto de passagens bíblicas como de estudos realizados em Israel. Redesenhar o Templo de Salomão a partir de citações bíblicas tornou-se um grande desafio, porque a escala usada por Salomão não atendia à necessidade da instituição para os dias atuais. Com as informações apuradas, foi possível calcular que a casa que o rei Salomão edificou media 10 metros de largura, 30 metros de comprimento e 15 metros de altura. Também em referência à passagem de Ageu, capítulo 2.9, que diz: "A glória desta última casa será maior do que a primeira", fizemos um projeto maior, buscando a fidelização com a época por meio de materiais e elementos utilizados internamente. Para a concretização deste projeto, dada a sua grandiosidade, a instituição comprou cerca de 40 imóveis e terrenos no quarteirão da Avenida Celso Garcia, o que inflacionou, de certa forma, o mercado imobiliário na região. A construção deste edifício impulsionou o desenvolvimento de toda a área periférica degradada, tornando-se um marco na cidade e ajudando na sua reabilitação. Uma vez que o traçado viário foi refeito, foram feitas novas passadeiras para peões, assim como estacionamento público. Foi em 2010, mais precisamente no bairro do Brás, em São Paulo, que a construção do Templo de Salomão começou a ganhar forma. A construção do templo foi monumental, com capacidade para 10.000 lugares sentados, 106 metros de largura, 125 metros de comprimento e 56 metros de altura, o equivalente a 18 andares, tem dimensões que superam as medidas de um campo de futebol oficial e prefazem uma maior dimensão do que a própria fachada de São Pedro em Roma, pretendendo ser um novo local de peregrinação mundial, independentemente da religião. São cerca de 100.000 metros quadrados de área construída num terreno de aproximadamente 35.000 metros quadrados. Para a sua construção foram necessárias 2.000 toneladas de ferro, 2.000 toneladas de aço, 145.000 sacos de cimento, 1,6 milhões de metros cúbicos de betão, 1.400 trabalhadores e mais de 50 fornecedores entre materiais e serviços. Os materiais escolhidos para esta grande edificação são de grande durabilidade, resistência e, na sua maioria, passíveis de serem reciclados, o que permite o melhor consumo de energia e água, possibilitando a sua reutilização. Na fase de obra foi necessário intervir nas ruas adjacentes para possibilitar a construção e foram adotadas uma série de estratégias para evitar ao máximo o incómodo na área circundante. Cerca de 1.200 trabalhadores participaram das mais diversas fases de construção, além de mais de 300 funcionários de apoio a trabalhar fora do estaleiro. O cumprimento do cronograma previu trabalhos, inclusive em horário noturno. Os acabamentos foram escolhidos com o maior rigor possível, como é o exemplo do revestimento exterior da fachada.
Durante 4 anos, homens e máquinas cortaram pedras gigantescas. Foram cerca de 40 mil metros quadrados de pedra trazida de Hebron, em Israel, o suficiente para preencher 10 campos de futebol. Esta pedra trata-se do mesmo revestimento usado no Muro das Lamentações e foi despachada por barco, viajando pelo mar Mediterrâneo por um percurso de 12 mil quilómetros durante 30 dias até chegar a São Paulo. Estas foram posteriormente cortadas e serviram de revestimento no exterior e no interior do templo. Uma vez terminada a obra, é possível observar a sua forma de conjunto arquitetónico e a articulação entre os vários volumes e planos. O complexo é composto por 5 áreas distintas, sendo estas o edifício principal do templo, o Jardim das Oliveiras, o cenáculo, o tabernáculo e um edifício anexo com parqueamento. Vamos conhecer cada um destes espaços. No complexo, os arranjos exteriores não foram deixados ao acaso. O visitante é recebido por um pátio exterior com 100 bandeiras, representando todos os países dos 5 continentes onde a instituição está representada. Está também presente logo na entrada um alinhamento de tamareiras de 15 metros de altura, assim como luminárias. As tamareiras são símbolo de resistência e persistência, enquanto as luminárias espalhadas por postes verticais remetem às colunas que ficavam na entrada do templo original. No exterior é propriamente onde fica o primeiro espaço do complexo onde o visitante chega, que conta com um paisagismo temático com espécies típicas de Israel, chamado o Jardim das Oliveiras. Por ter um forte sentido espiritual e um importante papel, a oliveira ganha um espaço muito importante nos jardins exteriores do templo. Deste jardim fazem parte 12 oliveiras com mais de 300 anos, importadas do Uruguai para que fosse mais fácil a sua adaptação ao local. Ainda no exterior, outro espaço que encontramos é o cenáculo. Também conhecido como memorial, este edifício é marcado por uma cúpula dourada, fechada com vidros e integrado na paisagem através de um espelho de água. A cúpula dourada foi construída por cima do memorial existente no subsolo, por forma a marcar a sua presença. Este espaço conta com 250 metros quadrados e triplo pé direito. E dentro deste funciona um museu que explica a história dos templos originais de Jerusalém e do Tabernáculo, com recursos interativos de última geração em diferentes roteiros de visita, orientados por guias que falam vários idiomas. O percurso, ou tour, mostrará todas as etapas da construção do Templo de Salomão em São Paulo, com desenhos e maquetes que explicam de forma acessível aspectos desde a preocupação com o meio ambiente até à sua finalização. Quem visitar o Templo de Salomão poderá conhecer também uma réplica em tamanho real do Tabernáculo de Moisés. Aqui poderá ver mobiliário e vários detalhes conforme descrição bíblica. Na parte posterior do complexo encontra-se ainda um silo automóvel que, juntamente com os estacionamentos subterrâneos do templo, prefazem um total de mais de 2.000 vagas para carros e motas disponíveis para os visitantes. O templo em si é o edifício principal e as suas dimensões mudaram a skyline da cidade. A intenção é que as pessoas viajem pelo templo e se sintam como se estivessem no primeiro templo construído por Salomão, começando pela fachada, passando pelo átrio e chegando internamente à nave, mas sempre com as últimas soluções tecnológicas no mercado. Foi este o grande desafio da engenharia do Templo de Salomão. No seu interior, o templo é composto por 3 volumes, 2 grandes blocos edificados, divididos por uma nave que abriga confortavelmente 10.000 pessoas sentadas. As portas de acesso ao templo são trabalhadas internamente em madeira e externamente em cobre. A luz amarela complementa a rusticidade do ambiente, além de valorizar cada elemento interno deste edifício. Os principais materiais utilizados internamente são pedras, materiais dourados e madeira. Todo o piso do templo, assim como as paredes, são revestidas com pedras trazidas de Israel. As paredes laterais da nave principal foram decorados com menorás, candelabros com 7 braços que simbolizam os antigos candelabros judeus.
2 telas enormes, com cerca de 20 metros quadrados cada, foram trazidas diretamente da Bélgica e colocadas nas paredes ao lado do altar para que todos consigam ver as reuniões. O altar, sendo o elemento principal, está construído com a forma da Arca da Aliança, que representa o elemento principal do projeto para criar a sensação de um efeito de tridimensionalidade. Nos outros 2 volumes edificados estão presentes áreas complementares a todo o trabalho da instituição, como 36 escolas bíblicas infantis com capacidade para 1.300 crianças, estudos de televisão e rádio, auditórios e áreas para hospedagem. O Templo de Salomão é um espaço arrojado, onde tecnologias e comodidades do século XXI convivem lado a lado com referências ao sagrado. A iluminação exterior foi desenvolvida para iluminar e destacar a fachada com altura aproximada de 55 metros, o equivalente a 18 andares. Tudo foi pensado com o maior rigor e tanto os espaços interiores como os espaços exteriores anexos ao templo foram dotados de iluminação própria, capaz de caracterizar cada edifício de forma dramática e única, digno de um cenário idílico. Sempre guiados pela base divina, foram também premissas essenciais para o desenvolvimento deste projeto a parte técnica e ambiental. O projeto procurou sempre atender a todas as normas e requisitos legais estabelecidos pelos órgãos competentes, além de prever acessibilidade aos portadores de qualquer tipo de necessidade especial. Além disso, o empreendimento é a primeira construção religiosa deste porte a conquistar a certificação LEED. Isto demonstra a preocupação da instituição para com o meio ambiente. Foram também usados na obra materiais reciclados e regionais e ao longo da sua vida útil, o templo beneficiará de estratégias projetadas visando o uso racional da energia e reutilização de água e calor. A iluminação é também um elemento onde este edifício se destaca. Com todos os aparelhos da fachada e nave principal em LED, esta foi desenvolvida interiormente para iluminar a nave sem que os visitantes percebam a luminária em si, dado que estas não existiam na época do antigo templo. O sistema de iluminação é bastante sofisticado. Lá em cima existem 10.000 lâmpadas de LED e cada uma dessas lâmpadas é direcionada exatamente para uma poltrona, para que a pessoa que está acompanhando o culto, a reunião, tenha mais facilidade para ler a Bíblia, por exemplo, durante o culto. São 49 luminárias, com 49 metros quadrados cada uma, a uma altura de 18 metros, correspondentes à altura da nave e com um total de 10.000 lâmpadas LED. Toda a iluminação interior é uma iluminação cênica e foi pensada para projetar diferentes cenários possíveis ao longo das reuniões. Está presente em várias vertentes e elementos no interior da nave, como o teto, o altar, janelas de luz, pilares e menorás. Quantas pessoas não se questionaram sobre como teria sido o templo que o rei Salomão mandou construir há milénios atrás com toda a sua grandeza e magnitude? Este fascinante trabalho, que mostra o seu resultado final passado 4 anos, encanta os que tiveram o privilégio de o conhecer de perto. Vamos ouvir alguns comentários de pessoas que tiveram a oportunidade de visitar este monumento arquitetónico e participar da sua cerimónia de inauguração para perceber o que foi mais marcante nesta obra. Quando eu chego a primeira vez ao templo, quer dizer, fiquei totalmente espantado, porque não imaginava que o que eu estava a ver em vida real era aquilo que estava a passar nas imagens, porque foi uma coisa que me impressionou bastante. Quer dizer, quando eu entrei, comecei a reparar em todos os pormenores a nível da arquitetura, tempo do tabernáculo, da cúpula, a nível das escadarias, de todas as vegetações, os corrimões, o jardim das oliveiras e tudo o envolvente, desde os candelabros envolventes com aquelas luzes, todo o ambiente, o altar que está uma coisa fenomenal. Tudo, a arca como está desenhada, tudo feito a pormenor, as poltronas, o chão, tudo foi uma obra que me surpreendeu muito pela positiva. Quando a gente entra no tabernáculo, a gente parece que está a viver a Bíblia,
Parece que está a viver nos tempos antigos, porque sente-se uma santidade, tudo, as pedras, a arca, espetacular, é extraordinário, deixa-nos sem palavras, incrível mesmo. Chegamos ao final de mais um programa em Giurde, mas convido desde já a acompanhar-nos para a próxima semana com novos temas e obras em desenvolvimento em Portugal e um pouco por todo o mundo. Obrigada por ter estado connosco, até ao nosso próximo encontro, tenha uma ótima semana.